Boa noite, irmãos. É uma alegria revê-los. Estou muito feliz. Muitas saudades também de muitos queridos. Foram anos muito bons que eu passei aqui. E sinto-me honrado pelo convite do conselho. Agradeço os irmãos, sobretudo numa data tão especial para a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, que é o seu aniversário. Então, minha oração é que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor e que, ao entendê-la, coloquemos em prática os preceitos do Senhor para a honra e glória dele. Para isso, eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Esta epístola foi escrita e tem dois objetivos principais. Primeiro, defender o Evangelho. E segundo, defender o apostolado do apóstolo Paulo. E o motivo é que, logo após Paulo ter evangelizado a região da Galácia, depois de ter saído, alguns judaizantes chegaram naquele local e começaram a ensinar que para que aqueles gentios fossem salvos, era necessário não somente crer em Cristo, mas também obedecer à lei, para que por meio da obediência, essa obediência acrescentada ao sacrifício de Cristo, eles fossem então salvos. Eles deveriam se circuncidar, eles deveriam seguir as leis cerimoniais judaicas e também observar o calendário judaico. Paulo, sabendo disso, então ele escreve àquelas igrejas, ensinando que o verdadeiro evangelho aponta para a suficiência de Cristo em nos salvar. Então ele vai falar muito sobre a justificação pela fé. No entanto, alguns irão dizer àqueles judaizantes: bem, está percebendo? Paulo não nos ensinou isso. Os judaizantes, aqueles legalistas, diziam: bem, ele não ensinou porque ele é um falso apóstolo. Então Paulo está defendendo o seu apostolado, não por vanglória, não por vaidade, mas para que a verdadeira palavra de Deus fosse pregada. E este é um problema de vida e morte. Vida eterna e morte eterna. Era necessário que eles soubessem que somente em Cristo há salvação. E também que eles descansassem nisso. Quando nós chegamos no capítulo 5, o versículo 1, Paulo diz àqueles irmãos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo vai mostrar aqui uma das implicações práticas do Evangelho, da justificação pela fé, que é crermos e descansarmos no fato de que Cristo, por meio da sua vida e por meio da sua morte, nos declarou justo. Ou melhor, o Pai nos declarou justo em seu tribunal por causa dos méritos de Cristo Jesus, da sua vida de obediência e da sua morte na cruz, que pagou a nossa dívida, os nossos pecados. Então esta é uma implicação da justificação pela fé do Evangelho. Eu quero, portanto, expor dos versículos 13 ao 15 deste mesmo capítulo. Leiamos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ó Pai, a tua palavra foi lida, e nós rogamos humildemente que teu Santo Espírito nos ilumine, abra as nossas mentes e corações para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar com esta porção da tua palavra, inspirada para a edificação dos teus servos, dos teus eleitos. Fala conosco, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos, que estejamos concentrados
para ouvirmos a Tua voz, para vivermos a Tua palavra, para a nossa edificação e alegria, e, sobretudo, para a honra e glória do Teu santo nome. E é no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Nas primeiras noites, encarcerados na prisão, Danny Cross não conseguiu dormir. Ele observava e ouvia enquanto os companheiros de cela resmungavam. Ele também ouvia os velhos canos do edifício da prisão que rangiam. E deitado na beliche, já de madrugada, ele revivia o seu passado. Ele lembrava do ônibus movendo-se para a sua pista, com os faróis altos iluminados e uma cortina de chuva que caía. Ele se desviou para a direita, para não ser atingido pelo ônibus. De repente, o carro se ergueu, o motor continuou funcionando, com as rodas rodando livres. As rodas do carro, depois de alguns segundos, por fim, então, tocaram no chão, e a calma da noite foi cortada pelo som do metal retorcido. O volante dançava em suas mãos descontroladamente, e alguma coisa tampava a sua visão, e ele não sabia o quê. A cegueira durou alguns segundos, segundos que pareciam uma horripilante eternidade. O carro foi derrapando até parar. Então Danny, cambaleando para fora do carro, viu uma barreira policial quebrada e um homem amassado no chão. Ele então perguntou: quem o derrubou? As pessoas em volta responderam: foi você. Era o que estava tapando a visão de Danny Cross. Era uma pessoa que estava no carro. Era uma pessoa que ele havia atropelado. E este homem era o policial John Gilbert. Foi o seu corpo que bloqueara a visão de Danny, e este homem foi arrastado por 27 metros. Obviamente, veio a falecer. E agora, preso, Danny se martirizava. Danny revivia essas cenas. E ele se perguntava: se eu tivesse saído mais cedo do bar, se eu tivesse saído logo depois da primeira rodada, ou se meu amigo Sully tivesse pegado o volante, tivesse dirigido, eu não estaria aqui. Eu matei um homem, eu sou culpado. Eu mereço estar aqui. Mas o pior de tudo, o pior, além dessas celas, é que eu estou aprisionado aqui, na mente. A minha consciência diz que eu matei um homem, que eu sou culpado. A lei estava afligindo a consciência de Danny e o mantinha preso e atormentado. Muitas pessoas estão escravizadas. Escravizadas pelo pecado, escravizadas pela sua própria consciência, que afligidas pela lei, prova que elas são pecadoras. Muitas pessoas escravas de suas consciências por causa de seus pecados, e na tentativa de libertação do pecado, na tentativa de libertação de sua consciência, elas se tornam prisioneiras de sua autojustiça. Ou seja, eu preciso me redimir, eu preciso fazer alguma coisa. Mas ao tentar se redimir a partir de sua autojustiça, estas pessoas então caem em uma outra forma de prisão. É como se elas saíssem de uma cela e agora fossem parar em uma solitária. E Paulo inicia este capítulo dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou de nós mesmos, da nossa autojustiça. Mas aqueles homens, aqueles cristãos, eles tinham se esquecido disso. Eles tinham se esquecido que foram libertos tão somente por Cristo Jesus. E agora estavam enveredando em um outro caminho que os aprisionava, que era o caminho da autojustiça. De modo, irmãos, com isso em mente, Paulo irá nos ensinar que a liberdade cristã é uma liberdade de consciência,
é também uma liberdade da nossa autojustiça e do legalismo. E isso se dá quando nós entendemos o que é justificação. Quando nós entendemos que somos plenamente perdoados e declarados justos diante de Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus. De modo que nenhum homem é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo o liberte. Hoje nós iremos nos atentar a alguns ensinamentos neste trecho do apóstolo Paulo, a fim de responder algumas perguntas. Dentre elas, mas nós somos libertos do quê? Somos agora livres para quê? No que consiste esta liberdade? Será que esta liberdade é um outro nome para a anarquia? Para fazer o que eu quero? Para viver de uma forma dissoluta? No que consiste esta liberdade? Do que e para que Cristo nos libertou? Livres para quê? Nós iremos perceber que Ele nos libertou do pecado para sermos puros por meio do domínio próprio. E o domínio próprio é possível não por causa de nós mesmos, mas porque fomos justificados e recebemos o Espírito que nos capacita para que possamos agora nos dominar. Perceberemos também que Ele nos libertou de nós mesmos para sermos servos uns dos outros em amor. E Ele nos libertou da nossa rebeldia para sermos obedientes por meio do cumprimento da lei, que também opera pelo amor. Então, o primeiro ensino do apóstolo é que Cristo te libertou para a pureza por meio do domínio próprio. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É o que está escrito aqui no versículo 13. Não useis da liberdade que vocês têm em Cristo para dar ocasião à carne. Friedrich von Schiller, um poeta, historiador e filósofo alemão do século XVIII, certa vez disse: o homem que domina a si mesmo liberta-se de um poder que o acorrenta e que escraviza quase todas as pessoas. Olha que interessante. Ele está dizendo que liberdade é libertar-se de si mesmo, daquilo que domina a maioria dos homens. E é o que Paulo está dizendo. A carne para o apóstolo não é aquilo que reveste o nosso esqueleto, mas sim a nossa natureza humana, caída, pecadora, inclinada às iniquidades. Não devemos usar nossa liberdade cristã para dar ocasião ao pecado, ou seja, à carne. E a palavra grega aqui, a forma, que é traduzida como ocasião, ela era usada num contexto militar, referindo-se a um lugar do qual se lança uma ofensiva, ou seja, um lugar bom para atacar o inimigo, ou uma base de operações. A ideia é de um lugar vantajoso, um lugar que traz oportunidade, ou seja, trazendo para a literatura, pode ser até mesmo uma questão de um pretexto, não é? Quando você tem uma oportunidade, quando você tem uma vantagem. Então Paulo está dizendo, você tem a vantagem de ser livre, liberto por Cristo, mas não useis desta liberdade como pretexto, como desculpa para pecar. Ou seja, sou salvo pela graça, sou justificado pelos méritos de Cristo, por causa da vida de obediência de Cristo, que foi creditada a mim. Por causa de sua morte, que pagou a minha dívida, o meu pecado, agora eu estou zerado com Deus. Eu sou declarado justo. Então, tanto faz viver uma vida de pecado. Não perco a minha salvação. Paulo diz, isto está errado. Você não foi liberto para viver em pecado. Você não foi liberto para dar ocasião à carne, ver isso como uma vantagem e se inclinar ao pecado, e viver uma vida de pecado. Não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para se deixarem dominar pelos seus desejos pecaminosos. Afinal,
Jesus já havia dito, em João capítulo 8, versículo 34, que uma vida de pecado é uma vida de escravidão, e não de liberdade. Porque todo aquele que peca é escravo do pecado. Há muitos na sociedade atual que proclamam liberdade, falam de amor livre, vida livre, mas na realidade eles são escravos e não libertos. Escravos de seus próprios apetites, os quais não conseguem controlar. Não conseguem controlá-los, eles não controlam seus apetites pecaminosos. Dizem-se livres, mas na verdade são escravos. E um filósofo grego, Epíteto, ele diz algo muito parecido com von Schiller. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. E é o que Paulo está ensinando. Liberdade não é fazer o que se quer, mas fazer a coisa certa. É viver de acordo com a lei de Deus. A lei não nos salva. A obediência à lei não nos salva. Mas ela continua sendo o padrão para nós vivermos diante de Deus. Longe de serem livres para satisfazer a carne, os cristãos crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Regenerados, salvos, agora temos o Espírito que opera em nós e produz o seu fruto em nossas vidas, culminando com o domínio próprio, que é a última característica do fruto. Domínio próprio. Cristo nos libertou do mundo. Cristo nos libertou de Satanás. Cristo nos libertou de nós mesmos. Afinal, é o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne, pois nós fazíamos a vontade da carne, os nossos desejos pecaminosos. Cristo nos libertou da influência das ideologias mundanas contrárias à palavra de Deus. Cristo nos libertou de Satanás. Cristo nos libertou de nós mesmos. E agora nós vivemos uma vida em que o domínio próprio é possível por causa da habitação do Espírito. E isto é ser livre. Isto é verdadeira liberdade. Portanto, Cristo te libertou para a pureza por meio do domínio próprio. Domínio próprio que é possível por causa do Espírito Santo que habita em nós. O segundo ensino do apóstolo é que Cristo te libertou para você amar por meio do serviço. Ainda no versículo 13. Sede servos uns dos outros pelo amor. A liberdade cristã não é liberdade para dar pretexto à carne, nem tampouco para fazer a minha vontade sem respeitar o bem-estar do meu próximo. Pelo contrário, eu devo servi-lo. E a ideia aqui de servir é ser um escravo. Olha que paradoxo. Ele está falando de liberdade, mas também está falando de sermos escravos uns dos outros. Que liberdade é essa? Que liberdade que diz que através do amor temos de nos tornar escravos uns dos outros. E a imagem aqui que Paulo nos traz não é de um senhor, não é como se você fosse um senhor na igreja com uma porção de escravos para te servir. Pelo contrário, a imagem que Paulo está usando aqui é que você, eu, nós somos escravos com muitos senhores. E como eu, chamado para ser livre, sou agora escravo do meu irmão? É porque essa escravidão, esta liberdade, que parece um paradoxo, né? Libertos para serem escravos uns dos outros, é que esta escravidão, ela não acontece por coação. Ela não é opressora, mas é uma escravidão espontânea, motivada por um amor sincero e radical pelo próximo.
A liberdade cristã é uma forma de escravidão. Não escravidão para com a nossa carne, mas para com o próximo. Não uma escravidão imposta, mas espontânea. Não uma escravidão de temor, mas motivada pelo amor. Somos chamados para nos amar radicalmente. E há um exemplo na história que esclarece isso. No século XVIII, 2 jovens moravianos, vindo daquele grupo de protestantes que fugiram de perseguição e que habitaram nas terras do conde Zinzendorf, um grupo que passou durante 100 anos orando todas as horas de forma ininterrupta. Obviamente eles tinham uma escala, todas as horas eram cobertas por oração. Eles oravam muito por missões e eles se espalharam evangelizando, levando o nome do Senhor Jesus Cristo a várias terras. E 2 jovens de mais ou menos 20 anos, jovens moravianos, souberam de uma ilha no leste da Índia, onde habitavam 3.000 africanos que trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. O coração daqueles jovens se contorceram só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas sem jamais ouvir do amor de Deus. Então esses jovens fizeram contato com o dono da ilha. Perguntaram se poderiam ir para lá e pregar o evangelho. O dono da ilha, aquele britânico, então respondeu: nenhum pregador, nenhum clérigo poderá vir para cá para falar dessas coisas sem sentido. Não quero ninguém aqui. Não quero ninguém pregando essas bobagens. Isso já era o suficiente para a maioria de nós aqui desistir. Bem, Senhor, eu tentei. Mas as portas foram fechadas. Se o Senhor quisesse mesmo que eu fosse, teria mudado o coração daquele homem. Mas não, vou entender isso como um não da parte de Deus. Mas aqueles jovens não desistiram. Eles resolveram então se venderem como escravos. E com o dinheiro que eles receberam, eles pagaram as passagens e foram evangelizar aqueles 3.000 africanos como escravos. E nós não temos informações sobre aqueles 2 jovens. Mas por amor, eles se fizeram escravos. E o mais interessante de tudo isso é que eles eram livres para fazer isso. Eles foram libertos para amar. E amar de tal forma que estavam dispostos a serem escravos para o bem do outro. Cristo te libertou para você amar por meio do serviço. E Cristo te libertou para você cumprir a lei por meio do amor também. Versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 14. Ninguém pode ser salvo pela obediência da lei. Nós já dissemos isso. É impossível sermos justificados pela observância da lei. Somos salvos e justificados pelos méritos de Cristo. Eu insisto nisso. No entanto, jamais afirmamos que a lei não tem valor. A nossa aceitação não depende de nossa obediência às exigências da lei, mas da fé em Jesus Cristo, que assumiu a maldição da lei quando morreu. Mas isso não significa que estamos livres para ignorar esta lei e desobedecê-la. Embora a nossa justificação não dependa da lei, mas de Cristo, a nossa santificação consiste no cumprimento da lei. É o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 3 ao 4. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora sim,
nós fomos capacitados para obedecer esta lei, mediante o Espírito que habita em nós, de modo que se nos amamos uns aos outros, como também a Deus, acabamos obedecendo a sua lei. É o que Paulo está dizendo. Vocês são capacitados, porque há o fruto do Espírito em você, o amor. E esse amor, quando desenvolvido, ele desemboca no fato de nós cumprirmos a lei. Afinal, a lei ela pode ser resumida em amarmos a Deus com todo o nosso ser e o próximo como a nós mesmos. Mas é interessante que Paulo aqui só cita o amor ao próximo. Se cumprir, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo está dizendo é que quando nós amamos o nosso próximo, nós obedecemos a lei. Sendo assim, o homicídio, o adultério, o roubo, o falso testemunho, a cobiça, que são todas infrações dessa lei, não acontece se você amar o seu próximo. Mas e o amor a Deus, acima de todas as coisas? Por que será que Paulo não cita? Talvez pelo fato de que os judaizantes estavam causando alguns conflitos com o pretexto de que estavam fazendo aquilo em nome do zelo a Deus. Em Atos mostra que com a chegada dos judaizantes na região da Galácia, houve muito conflito, houve muita briga, houve muita discussão, a ponto de Paulo citar aqui no versículo 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vocês estão brigando muito. E o pretexto é, nós estamos fazendo isso como zelo a Deus. E na verdade eles estavam pregando um falso evangelho, que Paulo vai dizer lá no início da Epístola de Gálatas que seja anátema, porque é um evangelho diferente, é de outro tipo, de uma outra espécie daquilo que vos preguei. Então Paulo irá mostrar que o amor a Deus, conforme exposto na lei, não se opõe ao amor ao próximo, e vice-versa. Eles andam juntos. Desse modo, o apóstolo prova que pelo amor ao próximo, eu também demonstro que amo a Deus, acima de todas as coisas. Ou seja, só há uma forma pela qual provo que realmente amo a Deus, é amando o meu próximo. Irmãos, este amor que é pregado nas Escrituras é muito diferente do amor que é pregado no mundo. Que é aquele amor que não toca em assuntos como pecado. É o amor que pede uma tolerância, que na verdade é um acordo com o pecado. Não é desse tipo de amor que Paulo está dizendo, mas é o amor que vem de Deus e que é regido pela santidade acima de todas as coisas. É um amor santo. É disso que Paulo está falando. E Paulo fala, quando você ama em santidade o seu irmão, é uma forma de mostrar que você também ama a Deus. João, em sua primeira epístola, irá corroborar Paulo com aquela citação muito conhecida de nós. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é cumprir o espírito da lei e não a letra. Isto é entender o que Deus requer de nós. Nós servimos os nossos irmãos motivados pelo amor, a ponto de nos tornarmos escravos, e nós obedecemos a lei, também motivados pelo amor. O amor a Deus, que é visto na nossa relação com o próximo, cumprindo também a segunda parte da tábua da lei, a segunda tábua da lei, que é o amor ao próximo. O que isso tem a ver conosco? Obviamente, muitas coisas.
mas eu quero esclarecer. Vimos, portanto, que Cristo te libertou para a pureza por meio do domínio próprio que é possível por causa do Espírito que habita em nós. Cristo te libertou para você amar por meio do serviço. Cristo te libertou para você cumprir a lei por meio do amor. A liberdade que Cristo te dá não é para você satisfazer a carne, mas para controlá-la. Não é liberdade para você explorar o próximo, mas para servi-lo. Não é liberdade para você ignorar a lei, mas para cumpri-la. Todos que foram verdadeiramente libertos por Jesus Cristo expressam sua liberdade de 3 maneiras: domínio próprio, no serviço, por meio do amor, e na obediência à lei de Deus. E a minha pergunta agora é: você tem vivido a realidade dessa libertação em Cristo? Essas características são vistas em sua vida? Você consegue se dominar? Ou você é escravo dos vícios, da raiva e amargura? Você tem sido dominado, escravizado pelas frustrações? Se você ainda é um escravo do vício, será que você precisa do vício, seja qualquer coisa, para se sentir seguro? Você usa para se sentir seguro, para ter paz, para ter prazer, ainda que momentâneo. É para isso. Você está recorrendo ao vício para isso? A pergunta então é: o teu Salvador não é suficiente? Porque uma implicação óbvia da justificação pela fé do Evangelho é que Cristo nos é suficiente. Nos é suficiente para nos libertar de tudo. E também nos é suficiente para nos satisfazer. Você está vivendo essa realidade libertadora? Se sim, não tem motivo para você ser escravo do vício. Você tem sido escravo da raiva, da amargura? Você está decepcionado com alguém? Você se sente rejeitado? A pergunta então é: ser aceito na família de Deus não é o suficiente para você? Você foi justificado. E depois da justificação vem a adoção à família de Deus. Agora você é filho. Tem uma relação filial com Deus. Mas você está frustrado porque não foi aceito por alguém ou em um grupo de pessoas. Você não precisa ser escravo da frustração, da decepção. Você já pode descansar no fato que você foi aceito na família de Deus. E Ele te garante: ainda que a tua mãe e o teu pai te abandone, eu, o Senhor, jamais o rejeitarei. Você tem se sentido frustrado? O que você recebeu pela graça em Cristo não seria maior que todas as coisas que você perdeu? É isto que o salmista, lá no Salmo 73, entende. Ele começa dizendo: eu invejava a prosperidade, e o termo ali é shalom, a paz dos ímpios, porque eles têm tudo. Eles não partilham das canseiras dos mortais, eles têm pele lustrosa, eles vivem bem. Enquanto você fica preso no trânsito, passa um ímpio de helicóptero. E muito provável ser um político. E você diz: qual é a vantagem de lavar as minhas mãos na inocência? O salmista, lá no versículo 17, ele diz: até que eu atinei o fim dos ímpios quando entrei no santuário. Eu sei que eles não foram cobertos pelo sangue sacrificial. Então eles serão totalmente aniquilados. Mas quanto a mim, o Senhor segura a minha mão direita. Ele guia o meu caminho. E o versículo 26, ele encerra essa parte, uma das maiores expressões de amor a Deus. Quem tem um eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é minha herança para sempre. Não tem motivo de eu ser escravo da frustração. Porque ainda que eu perca tudo, eu sei que o Senhor é o meu tudo. Ele me é suficiente. É nele que eu descanso. Ele é a minha herança para sempre. Você tem servido ao próximo?
Se sim, eu pergunto, qual a sua motivação? Interesse? Você quer parecer ser um bom cristão à vista das pessoas? É isso? Ou é um meio de troca com Deus? Olha, Senhor, eu estou servindo fulano para o Senhor me abençoar. Qual tem sido a sua motivação? Você deve servir tão somente por amor. E o amor verdadeiro é incondicional, é desinteressado. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O ponto que nós devemos considerar aqui, de Paulo falando sobre o dom do amor, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, é que o verdadeiro amor, ele floresce no terreno da imperfeição. O amor é paciente. Se o outro fosse perfeito, ele não me irritaria nunca. Mas apesar da imperfeição do outro, eu amo. Você foi liberto para expressar um amor por meio do serviço e um amor desinteressado e incondicional, que não depende do outro ser bom para você amá-lo. Porque o verdadeiro amor floresce no terreno da imperfeição. Mas talvez você diga, eu não consigo viver assim. Bem, Cristo te libertou para que você viva assim. Este é o objetivo da liberdade. Consegue sim. Você tem a motivação para isso. Você não é escravo do pecado, nem escravo da autojustiça. Você é livre. E essa liberdade, quem o deu foi Cristo Jesus. E qual é a motivação então? O meu amor e minha gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Ele me libertou. Agora quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória dEle. Como expressão de amor, de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por você. Talvez você insista, eu não consigo, eu não tenho forças. Consegue sim. Porque você tem forças sim, não suas, mas porque o Espírito habita em você. E Ele produz o fruto, que está lá no versículo 22. O fruto que é amor, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eis então a força para viver uma vida livre, livre de tristeza, livre de amargura, livre do pecado, por causa da capacitação do Espírito. Talvez você diga, eu não consigo, eu não tenho referências. Tem sim. Olhe para o teu Senhor. Olhe para aquele que te salvou e é também o seu maior exemplo. Olhe para Cristo. Olhe para o seu maior referencial, um referencial de vida santa, vida obediente ao Pai, uma vida de perdão, que liberta de toda a amargura, de toda a dor. Você deve dizer, assim como o apóstolo Paulo diz, e sem hipocrisia nenhuma, mas que seja verdade, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque o Espírito que está em mim me forma cada dia mais à imagem do meu Senhor e Salvador. As características que eu vi através do Evangelho na vida dele, devem ser vistas em mim também. Fomos libertos para nos parecermos com Ele, por meio da capacitação do Espírito, e motivados por uma vida de amor e gratidão à liberdade que Ele nos concedeu. Por causa de seu crime, Danny era incapaz de dormir na prisão. Ele então começou a participar de um grupo de homicídio automobilístico, algo como os Alcoólicos Anônimos. E ele participou desse grupo dentro da prisão.
E quando ele contou a sua história pela primeira vez, os demais prisioneiros buscaram confortá-lo. E eles diziam: bem, foi a hora dele. Ele teve que morrer. Todos nós um dia temos que bater o ponto. Mas isso não consolava Danny, não o aliviava. Logo depois, um hippie de cabelos compridos veio a Danny e perguntou: você já orou alguma vez? E Danny lembrava de ter orado quando criança, ensinado pelos pais, mas depois disso, nunca mais tinha orado. E naquela noite, impelido mais pelo desespero do que qualquer coisa, ele voltou a orar. E a oração dele foi bem simples: por favor, Deus, deixe-me dormir. E essa foi a última coisa que ele se lembrava. De repente, era de manhã. E pela primeira vez em meses, Danny tinha descansado e estava com apetite para o café da manhã. As outras noites foram a mesma coisa. Ele orava e então conseguia dormir. E de repente, Danny estava lendo os evangelhos. Mais tarde, ele estava pregando para os seus colegas de prisão. Danny agora era um homem preso, mas que andava livre. Livre na prisão, pregando o evangelho aos seus companheiros. A graça o tinha libertado do cárcere, do castigo subjetivo da lei. Ele estava liberto, ele descansava tão somente em Cristo Jesus. Agora, 10 anos depois de ter sido solto, Danny Cross, uma vez mais, entrou na mesma prisão que estivera. Danny ficou no espaço entre duas portas, operadas pela segurança. A primeira se fechou, a segunda se recusou a abrir. Então ele escutou uma voz no interfone: quem é você? E por uns momentos de pânico, Danny deu asas à imaginação. E ele lembrava de ter atropelado um policial, de ter estado naquela prisão. E quem mais ele era? Rostos e eventos passaram pela sua memória como um vídeo em rápida velocidade. Ele começou a lembrar do dia que ele foi solto da prisão, do seu casamento, dos 5 filhos, de anos trabalhando com crianças carentes em Boston. Ele lembrou da sua formatura, da sua ordenação ao pastorado. Sim, ele se lembrava de quem era. Ele se lembrava do quem ele foi. Ele se lembrava de quem Cristo o tornou, da transformação que Cristo causou em sua vida. Quem é você? A voz repetiu. Ele então respondeu: eu sou o novo capelão da prisão. Só a graça pode nos libertar e nos transformar. A graça salva, liberta da condenação da lei, da autojustiça legalista e do pecado. A graça nos transforma para que sirvamos e obedeçamos a lei de Deus em amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Para que só assim vivenciemos a verdadeira religião, que é pura e sem mácula e que consiste em amar e socorrer o próximo e se manter incontaminado do mundo. Ele nos libertou de quem éramos, Ele nos libertou de nós mesmos, para que sirvamos e obedeçamos em amor. Louvado seja o Senhor Jesus por isso.